iniciais com aquela menina lá atrás, que levantou agora. Carolina. Mariana. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o deputado Décio Góes, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, e em seu nome, cumprimentar os demais colegas, companheiros e autoridades aqui que se fazem presentes na mesa. E eu acho que é um momento importante para todos nós que estamos aqui debatendo esse assunto, né, que interessa a nossa região. Meu nome é Mélio César Gomes, sou prefeito, eleito, reeleito e tri-eleito de Rancho Queimado, meu terceiro mandato. Bom, como um dos coordenadores do Fórum de Desenvolvimento Territorial Sustentável dos pequenos municípios da encosta da Serra Geral, pediram para que eu fizesse o relatório, já que eu sou jurássico na região, e Rancho Queimado é minha terra natal, fui um dos pioneiros aí na organização do Fórum. Fizemos um relatório, no qual eu passo a ler, depois vamos encaminhar as mãos aí do presidente da comissão, deputado Décio Góes. Já temos também aqui o apoio do prefeito de Santa Rosa de Lima, e também o coordenador do Fórum, também do prefeito de Urubici, que hoje não está presente, mas mandou a representante da Secretaria de Turismo. Bom, senhor deputado, em maio de 1999, foi instalado o Fórum de Desenvolvimento Territorial Sustentável dos pequenos municípios das encostas da Serra Geral. Fazem parte do Rancho Queimado, Orientado, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna, Grão-Pará, Braço do Norte, Alfredo Vale, Angelina, São Bonifácio, Lauro Miller, Gravatal, Armazém, Águas Mortas, São Martinho, Orleans e Óleco e Urubici. Com o objetivo de iniciar um processo de planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas nesse território a curto, médio e longo prazo, utilizando uma metodologia educativa e participativa, estabeleceu-se uma parceria entre o poder público, técnicos, lideranças comunitárias, entidades e sociedade civil organizada, com o intuito de construir um diagnóstico desses municípios, indicando a sua realidade, problemas e potencialidades. Isso com o objetivo de definir as prioridades das ações e projetos a serem desenvolvidos, criando uma identidade para a região. Cada vez mais se faz necessário a efetiva participação de todos os cidadãos na busca de novas parcerias, até mesmo como forma de aprimorar o processo democrático e aumentar as oportunidades para cada um se desenvolver dentro dos princípios da sustentabilidade econômica, social e ambiental. A integração é uma característica essencial das comunidades sustentáveis e a parceria significa democracia, pois à medida que uma parceria se processa, cada parceiro passa a entender melhor as necessidades dos outros, convivendo em harmonia com o todo e cooperando com o sucesso do todo. Numa parceria verdadeira, confiante e confiável, todos aprendem, mudam e coevoluem. As reuniões do Fórum, senhor presidente, eram realizadas trimestralmente em forma de rodízio dos municípios. Os grupos temáticos debatiam os assuntos pertinentes nas áreas de educação, saúde, turismo, agricultura, infraestrutura e meio ambiente. A iniciativa desse fórum, assim como a GRECO, foi realizada pelo professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Wilson Schmitz, no qual aproveitamos para registrar a nossa gratidão e reconhecimento pelo grandioso e valoroso serviço prestado ao nosso território, companheiro que está presente aqui na mesa. A Associação de Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral, fundada em 1996, a AGRECO é uma organização solidária que tem por objetivo incentivar a produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos e organizar a comercialização desses produtos junto aos mercados da região, com sede em Santa Rosa de Lima. Seguindo a mesma filosofia, presidente, em 1999 foi criada a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, um modelo francês onde os pequenos agricultores familiares agregam o turismo às suas atividades, abrindo as portas de sua casa, recebendo turistas em suas propriedades, oferecendo serviços agroturísticos, contribuindo para a aproximação entre as pessoas que vivem no meio urbano e rural, na perspectiva de uma nova relação entre a cidade e o campo. A acolhida na colônia foi reconhecida nacionalmente e internacionalmente. O projeto realizado pela engenheira agrônoma Thaís
Amizade, que está aqui presente na plateia, recebeu várias premiações, sendo elas, em 2002, do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, o prêmio como destaque do trabalho associativismo. Em 2005, destaque do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, da ONU e do Governo Federal. Em 2006, top do agronegócio. Em 2008, editora Globo, primeiro lugar de generosidade. Os municípios de Rancho Queimado, Alencar, Urubici e Santa Rosa de Lima foram reconhecidos e elevados pelo Ministério do Turismo como destino referência do turismo rural no segmento agroturismo do Brasil. Vale a pena ressaltar que o modelo hoje já está implantado em 30 municípios catarinenses, contemplando 180 famílias. Um dos quesitos básicos, peculiar tanto a Greco quanto a Associação de Agroturismo Agrolimpo da Colônia, é a produção orgânica. Surgia então o pioneirismo na agricultura familiar orgânica no território das encostas da Serra Geral e no estado de Santa Catarina. Inclusive a introdução de produtos orgânicos na merenda escolar em alguns municípios da região e de algumas escolas da rede estadual. Rancho Queimado, por exemplo, tem a merenda escolar no morango orgânico, que faz sucos, geleias, cucas, tortas, servindo para os seus alunos. Esta é uma das regiões mais privilegiadas do estado de Santa Catarina, como já foi falado aqui, pois é nessa região que nascem os principais rios, cascatas e cachoeiras que formam as 4 bacias principais hidrográficas do litoral catarinense, quais seguem: a bacia hidrográfica do rio Cajaiaçu, que nasce em Alfredo Wagner; a bacia hidrográfica do rio Tijucas, que nasce em Rancho Queimado; a bacia hidrográfica do rio Tubarão, que nasce em Alentápolis; a bacia hidrográfica do rio Cubatão, que nasce em Águas Mornas. É também, senhor presidente, nessa região que se encontram água mineral, como em Rancho Queimado, a Estância do Mineral Santa Rita de Cássia, em Santo Amaro da Imperatriz, Gravatal, bem como as águas termais, como em Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, Gravatal e Santa Rosa de Lima. Todos os municípios também estão localizados na área de preservação da Mata Atlântica, reserva da biosfera. Sabemos que a região metropolitana da Grande Florianópolis tem um crescimento populacional ascendente e a preocupação com o abastecimento de água potável para atender essa demanda é preocupante. Sabe-se também que a qualidade desta água depende da preservação das suas nascentes e de todo o território, já que a água é um bem vital e finito. Não obstante tudo isso, atualmente o projeto Habitáculos pretende explorar inicialmente uma jazida de fosfato, através do processo de mineração a céu aberto, mais antigo e poluente, que se encontra em plena Mata Atlântica, no Vale do Rio dos Pinheiros, em Alentápolis, na Grande Florianópolis, mais ou menos 800 metros acima do nível do mar. Além disso, está projetado ao lado da lavra um complexo industrial para a fabricação de ácido sulfúrico, que será usado na extração do fosfato. Centenas de hectares da floresta atlântica ombrófila densa destruídos pela mineração. Sai a Mata Atlântica, entra a fábrica de ácido. Dezenas de caminhões carregados com substâncias químicas poluentes circulariam na BR-101, 2002 e SC-407. A poluição atmosférica atingiria não apenas Alentápolis, mas todos os municípios vizinhos também, porque para os ventos não existem fronteiras. Um perigo em potencial. As barragens de rejeito, 2 lagos cheios de lama, seguros por muralhas de terra, de rejeito e mineração, com 56 metros de altura, a uma altitude de mais ou menos 800 metros do nível do mar, rompendo em consequência de uma tempestade e engolindo tudo que está pela frente. Com certeza é uma perspectiva assustadora. O local onde está instalada a fosfateira fica entre a região do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e o Parque Nacional do Campo dos Padres, em Urubici e São Joaquim, áreas de preservação permanente. Com o aquecimento global, causando mudanças climáticas e pelos últimos acontecimentos, Santa Catarina é um dos estados mais vulneráveis a tragédias, como revelou a mídia, por ocasião do furacão Katrina, a tsunami de lama que ocorreu no norte do estado em novembro de 2008, formação constante de ciclones extratropicais na costa atlântica catarinense, dentre outras. Tudo isso aliado a um grande impacto social e cultural. A região dos pequenos municípios no entorno da fosfateira não está preparada com espaços físicos nem há recursos financeiros para atendimento em saúde, educação e habitação. Haverá impacto na cultura local, na questão de segurança, desvalorização das áreas de lazer e turismo, ameaça à cultura familiar e à produção orgânica.
Aumento dos riscos de acidentes devido à situação excessiva das carretas.